E nós queremos refletir hoje, aproveitando o lançamento do livro do Gordon Fee, queremos refletir sobre um assunto, né, que tem a ver com a carta de 1 Coríntios. A ideia é justo refletir sobre algo que Gordon Fee coloca como muito importante, já na introdução do seu livro. Talvez só fazendo um parênteses rápido, desculpem, o bispo Walter falou que eu sou de origem menonita. Lá de Curitiba, os irmãos menonitas vieram na década de 1930 para o Brasil, fugidos da União Soviética por causa da perseguição do comunismo, né, e conseguiram muitos escapar para o Brasil, outros para outros países. E a origem é lá na reforma de um dos líderes da reforma menos conhecidos, Menno Simons. De Menno vieram os menonitas, assim como de Lutero vieram os luteranos e assim por diante, né? Então, só para dar uma pequena informação sobre a nossa origem, um grupo evangélico, né, basicamente conservador em muitos aspectos. Temos comunhão aí com muitas igrejas evangélicas no Brasil, que tem uma linha semelhante à nossa também. E é um privilégio a gente poder ter essa comunhão hoje, então. Voltando, então, a 1 Coríntios. Nós temos aí, na carta de 1 Coríntios, um tema que Gordon Fee coloca já no centro, no começo, na introdução, como dizendo, né, talvez só voltando ao tema geral ali, o que é ser espiritual? Né, o que é que para Paulo é ser espiritual na sua carta aos Coríntios, segundo o que pensa Gordon Fee. E nós queremos refletir sobre esse tema, e depois eu quero mostrar algumas coisas do livro que eu já vi, né, está aqui à venda também na livraria da igreja. Então, nós temos aí algumas coisas que são importantes para a gente conhecer de Coríntios, um pouco do seu contexto histórico, né? Vamos olhar um pouco a localização também, só preciso fazer funcionar aqui para ele. Eu sei que o Gabriel está já ligadão lá, e aqui que eu não consegui funcionar. Agora funcionou. Muito bem. Já conversamos e ele vai me ajudar a passar lá, né? Então, quanto à localização, nós temos um mapa aí da região da primeira viagem que Paulo fez, a primeira viagem missionária. Temos aí, né, o mapa mostrando a saída na viagem aqui. Paulo tinha feito a primeira por essa região, uma viagem pequena, junto com Barnabé, e depois fizeram uma outra viagem bem mais extensa, com a visão em Trode, para que passasse para a Europa, e nessa passagem, indo para a Macedônia, então o seu último destino antes da volta é Corinto, que fica então nessa região aqui. Nós vamos mostrar no próximo mapa uma aproximação do próximo aqui, então vemos um pouco mais de perto agora esse trecho da viagem de Paulo, parando aqui então em Corinto antes da volta, para encerrar a segunda viagem. E para deixar isso um pouco mais perto ainda, o próximo mapa nos ajuda a entender melhor ainda toda a questão aqui, né, onde fica Corinto, que é nessa região, no istmo que liga o Peloponeso à Grécia, à Europa como um todo, né, e Corinto ficava entre esses dois portos. Do lado esquerdo temos o Golfo de Corinto, do lado direito o Golfo Sarônico, que dá para o Mar Egeu, e aqui tem uma extensão de terra de 6 quilômetros. E o que acontecia aqui, como a região para a navegação é bem mais complicada, muitos navegadores, eles gostavam de trazer as suas cargas até aqui, ou do outro lado até aqui, e aí barcos menores eram rolados ou sobre troncos ou sobre tipos de carros assim. Os barcos eram colocados em cima por 6 quilômetros, levados até outro porto e continuava a sua viagem, para não fazer um trecho de 400 quilômetros de mar aberto. E navios maiores descarregavam a carga de um lado e sobre carroças, animais, essas cargas eram então levadas para outro porto. Dá para imaginar que isso trouxe muito movimento para essa região, né? Então, tanto o comércio aqui norte e sul, né, da própria, quase uma ilha, hoje em dia tem um canal que foi construído na década de 1880. Tem 120 anos já um canal que acabou fazendo com que o Peloponeso virasse uma ilha, né? E por esse canal passam navios hoje.
Mas o comércio aqui ficou muito assim, assíduo e frequente aqui, e também esse comércio que ligava toda a parte ocidental aqui do Mediterrâneo à Ásia, né? Aqui os navios partiam então para outros portos. Isso trouxe, claro, um grande movimento, um grande comércio para a região. Isso vai explicar uma parte, né, da constituição da própria cidade e da igreja de Corinto. E nós vamos passar então um pouco para a história, só alguns pontos bem resumidos. A cidade já existia, né, até o ano antes de 146 a.C., mas foi conquistada e destruída pelos romanos e ficou por 100 anos. Ali, sem ocupação, só foi refundada novamente em 44 a.C. como colônia romana. Mas isso fez com que a cidade florescesse em seguida muito rapidamente. E na época do Novo Testamento era não só a maior cidade da Grécia, como uma das maiores cidades do Império Romano. Como já explicamos, né, pela sua localização, isso fica mais facilmente explicável. A Constituição Econômica e Social na cidade, né, tem a ver com alguns ingredientes aí que ajudam a entender o crescimento econômico. Uma era uma defesa natural, que é o Acrocorinto. A defesa natural de Corinto tem um morro de 500 e poucos metros de altitude ali. Isso dá uma defesa natural muito boa para a cidade. Além disso, suprimento de água à vontade, um bom intercâmbio com Roma, importante isso naquela época, o domínio, como nós falamos, dos 2 portos, isso faz a coisa florescer muito rapidamente. Corinto controlava os jogos istmicos. A cada 2 anos aconteciam os jogos istmicos, que perdiam importância só para as Olimpíadas antigas. Então isso traz muito movimento para a cidade também, e como já falamos, o comércio leste-oeste, norte e sul era muito intenso. Em relação a essa constituição social, o que trouxe um tempero, né, muito forte para a cidade foi que a cidade foi refundada em 44 a.C., principalmente por libertos, ex-escravos libertos. Roma estava ficando muito cheia disso, né, uma nova classe social, um upgrade, né, para o pessoal, e aí Roma estava ficando cheia demais com esses ex-libertos, com né, esses novos cidadãos romanos, e eles precisavam enviar para outros lugares, construíram e constituíram novas cidades. Os romanos, claro, trouxeram também a sua cultura. Temos aí já, viram a imagem apareceu agora, né, do Acrocorinto. Volta na foto ali para a gente poder estar aqui, né, o Acrocorinto, para a gente reconhecer, né, como é interessante você ter uma defesa natural dessa. E aqui temos ruínas, né, de uma cidade muito grande em tempos antigos, a cidade de Corinto. Então, passando agora para a parte em que diz ali que os romanos trouxeram consigo também a cultura e as religiões. Claro que o dinheiro, né, sempre atrai, assim como qualquer, né, carne vai atrair moscas aí. E depois do Oriente vieram muitas religiões de mistério. Muita gente trouxe ali, né, não só veio a religião judaica, também ali do Oriente, mas outras religiões de mistério vieram, e isso trouxe, então, grande diversidade de outros povos, e, claro, também um caldeirão que gerou muita imoralidade, muita promiscuidade. Tanto é que se cunhou um termo na época que era sinônimo de prática de imoralidade. O termo era corintianizar. E dizem as más línguas que continua até hoje. Eu não falei isso. Eu, como palmeirense que amo os meus rivais, eu nunca falaria uma coisa dessas. Então, mas a coisa ficou tão feia na época que era sinônimo. Corintianizar era sinônimo de práticas imorais. E aí, então, um resumo que nós temos daquela época da cidade é que era assim, uma mistura de opulência com entretenimento e com imoralidade. E Gordon Fee faz uma retratação disso muito interessante. Seria a versão moderna de 3 cidades atuais em uma: Nova York, Los Angeles e Las Vegas.
né, juntando essas três coisas, a opulência, o dinheiro, com o entretenimento, com a imoralidade, né, juntando essas três coisas, seria algo, hoje seria, né, a Corinto de hoje. Muito bem, o que é que isso tem a ver agora com a igreja? Isso vai influenciar a igreja, dá para imaginar. A gente esquece, às vezes, de imaginar as igrejas, os membros daquela época, no seu contexto. Nós precisamos pensar uma igreja em Corinto com esse tipo de pano de fundo, né, com esse histórico, com essa prática, com esse comércio, com um número enorme de escravos, naquela época ainda, esses ex-escravos, os libertos, dominando aqueles escravos na cidade, né, com muita imoralidade. Então, daí que surge a igreja, é ali que Paulo é chamado a pregar. É fácil pregar para cristão convertido hoje. Né, dá para ser corajoso, e a gente vinha falando isso no carro com o Luiz Leclerc ali, dá para ser muito corajoso num púlpito que se fala para cristão, mas você pregar para esse tipo de contexto, né, para trazer mudança de vida, não é fácil. E temos ali, por exemplo, na igreja, uma maioria não abastada, tem sim alguns ricos, alguns patronos, e esse é das coisas mais difíceis para a gente entender do mundo antigo, que havia os benfeitores, os mais ricos, os benfeitores, que inclusive sustentavam grandes líderes, filósofos, pregadores, sustentavam. Né? Eram os patronos, os benfeitores. Se hoje já se fala que nas igrejas de hoje, né, tem donos, às vezes, né, que tentam controlar os pastores e o que eles pregam e como dirigem, imagina naquela época que esses patronos dominavam de fato toda a sociedade em volta ali. Temos alguns ricos patronos, a maioria não é abastada, a maioria é de origem pagã, tem essa cosmovisão helenística e um comportamento ético correspondente, claro. Né? Como você trabalha, então, num contexto desses? Dito isso, qual é a relação que Paulo tem com a comunidade coríntia? Qual é o contato que ele tem com essa igreja? Então, nós temos aí a questão das viagens, vocês têm já a tela toda aí, né? Temos aí as viagens. Na segunda viagem missionária, né, Atos 18, está retratado ali, descrita a fundação da igreja. Ele faz uma passagem por lá na terceira viagem missionária, uma visita surpresa para resolver algum conflito, e também tem contato ao receber notícia, né, por irmãos da igreja, uma vez da casa de Cloé e outra vez Estéfanas, Fortunato e Acaico, no capítulo 16, vem trazer notícias. Qual é o contato por cartas que Paulo tem com eles? Uma é a carta que nós não temos, né, a carta anterior a 1 Coríntios, ele cita 1 Coríntios 5,9. Como já vos escrevi anteriormente. Né? Então já escreveu para eles. Tem agora a carta de 1 Coríntios, que é uma carta resposta à carta deles. Eles mandaram não só informações pelos da casa de Cloé, mas eles escreveram também. E tem uma carta que nós não temos, a carta das lágrimas, que ele cita no capítulo 2 de 2 Coríntios, e temos 2 Coríntios, que Gordon Fee escreve no seu livro com Douglas Stewart, Como Ler a Bíblia livro por livro, quando trata de Coríntios, ele vai dizer, talvez, inclusive, essa segunda carta tenham sido duas cartas que, ao longo do tempo, foram combinadas em uma carta só. Temos, então, né, 4 ou talvez 5 cartas de Paulo aos Coríntios, das quais, então, nós temos a 1ª e a 2ª Coríntios preservadas para nós. Um resumo, então, se a gente colocasse isso em sequência, seria mais ou menos assim. Não temos a tela, não está cabendo a tela toda ali, eu falo o restante. Nós temos aí a visita 1, Atos capítulo 18, a fundação da igreja. Depois, 2 cartas, aquela anterior a 1 Coríntios e a 1 Coríntios. A segunda visita, que é a visita triste. A carta 3 das lágrimas, a carta 4 a 2 Coríntios. E ainda uma terceira visita, que é mencionada em Atos capítulo 20. Depois, qual é, de fato, o problema em Corinto? É interessante que Paulo trata de muitos assuntos. Aliás, é a carta que de mais assuntos práticos trata, em todas as cartas. 11 assuntos, 10 são comportamentais. Tem a ver com o comportamento do dia a dia, a prática cristã. E, quando trata da ressurreição,
As 3 partes, divisões que ele faz no capítulo 15 ali, ele vai encerrar com incentivo à parte ética, porque a vida ressurreta traz consequências práticas e éticas para nós. Então, qual é a relação entre esses assuntos? Qual é a relação que a comunidade tem com Paulo? E essa é uma pergunta importante, que influências na teologia dos coríntios permite ou autoriza certos comportamentos deles? A ponto de eles não só praticarem certas coisas, como Paulo diz, eu estou achando estranho que vocês fazem isso e ainda se orgulham disso. O que é que permite isso para eles? Por que será? Será que o grande problema deles era a divisão? As divisões? Parece que o problema maior que aparece em 1 Coríntios não é divisão entre eles, também tem. Mas é uma outra divisão. Não é essa divisão que está na tela. Sabem qual é a maior divisão deles? É a próxima tela ali, se aparecer. Esse é o problema, né? Tem uma divisão radical, uma separação entre Paulo, né, o fundador da igreja, e os membros da igreja, se não todos, pelo menos conduzidos como um grupo, para terem uma postura antipaulina. Porque eles discordam de Paulo praticamente em todos esses assuntos. Aliás, é por isso que ele cita todos esses assuntos. Então, esse é o problema. Aliás, o próprio Gordon Fee vai dizer no seu livro, ele tem ali o que ele chama de uma proposta de reconstrução. Não precisa pôr na tela, eu vou ler, que é mais fácil até para o pessoal prestar atenção. Que diz assim: a proposta básica, né, do seu comentário é que a situação histórica em Corinto era basicamente conflito entre a igreja e seu fundador. Essa posição não nega que a igreja estivesse passando por conflitos internos, mas argumenta que o problema maior de divisão era entre Paulo e alguns da comunidade que estavam conduzindo a igreja como um todo a adotar uma posição antipaulina. Ele continua dizendo, para Paulo, esse conflito representa uma dupla crise em relação à sua autoridade e em relação a seu evangelho. Além disso, mais provável é que a questão chave entre eles e Paulo, a qual gerou essas duas crises, e agora vem o X da questão. É possível, é mais provável, que a questão chave entre eles e Paulo tivesse relação com o entendimento coríntio sobre o que significa ser espiritual. Pneumáticos. O que significa ser uma pessoa realmente do Espírito. Super atual hoje. Muitas diferenças entre denominações e igrejas têm a ver com isso. O que cada um considera ser espiritual. E há uma diferença clara aqui entre Paulo e a igreja. Para os coríntios, vejam só, espiritualidade é basicamente uma questão interior. É uma espiritualidade que permite que um homem tenha relações com a madrasta. E Paulo diz, nem os pagãos fazem uma coisa dessa. Vocês não veem isso à volta de vocês? Como é que vocês têm a cara de fazer isso? Essa espiritualidade permite alguém ter relações com prostitutas. Como disse uma certa atriz famosa brasileira, não vou citar o nome, quando lhe perguntaram, mas como você é capaz de fazer filmes pornográficos? E ela disse, isso daqui, meu corpo, é meu instrumento de trabalho, não tem problema nenhum. Então, eles estavam tendo uma atitude semelhante ali, não como instrumento de trabalho, mas algo lhes permitia se unirem o seu corpo a uma prostituta, e Paulo vai então discordar disso. Essa espiritualidade permite que eles participem de banquetes em templos pagãos. O problema não é comer carne, não pergunte se foi sacrificada a ídolos ou não, não pergunte. Eu vou para um churrasco, eu nunca pergunto, eu aproveito. Né? O negócio A ideia é essa, é aproveitar, não pergunte. Mas se avisarem, não que a carne vai fazer mal para você, mas se avisarem que foi sacrificado por causa da consciência do outro, não coma. Agora, ir num templo pagão para comer, Paulo diz, espera aí você está participando de um culto a um demônio.
E aí ele vai ter que discordar deles, mas a espiritualidade deles permite isso. Depois, eles acham, né, que falar a língua dos anjos é o máximo que alguém pode alcançar na espiritualidade. Só para conectar, para eles, falar em línguas, e Gordon Fee argumenta muito bem no seu comentário, para eles falar em línguas é um sinal da espiritualidade suprema. Eles já chegaram lá, porque eles já estão falando a língua dos anjos, imagina só. Outro aspecto, né, para eles viver, né, eles querem, com a sua espiritualidade, né, garantir essa segurança espiritual por meio de rituais. Para eles, batismo e ceia são rituais que garantem essa espiritualidade, tanto para entrar nela quanto para manter. Não interessa o que faz no dia a dia, não perca o dia de ceia. Aí você se garante por um ritual. Se você foi batizado e agora participa da ceia, você se garante. E ainda, eles estavam achando que podiam viver toda a plenitude da sua espiritualidade sem a ressurreição. Eles já chegaram lá. Paulo precisa, só vou dar alguns exemplos, Paulo precisa fazer frente a isso e vai dizer, então, vai começar com a cruz, com a verdadeira sabedoria que é considerada loucura. Paulo vai dizer que o comportamento ético, segundo padrões judaico agora cristãos, tem tudo a ver, precisam estar em acordo. Depois, o comportamento exterior e prático é essencial para uma verdadeira espiritualidade. E importante ressaltar para os coríntios que na história de Deus ainda falta um capítulo. Falta o fim de um capítulo. Já começou, mas não terminou ainda. Nós estamos no já e ainda não. E Paulo precisa deixar isso claro para eles, porque eles já estão vivendo no já definitivo. Já chegamos lá. Até que eles se assustam. Pois é, tem gente que morreu. Tem gente que morreu sem ser batizado, então vamos batizar alguém por eles, aí para garantir, né? Para não perder, né? Alguém depois. Né? Paulo só menciona isso, né? Por que vocês, né? Estranho, não acreditam na ressurreição, mas querem batizar alguém, né? Para garantir a vida depois, por que isso? Então nós estamos no já, mas ainda falta o fim do capítulo. Ninguém vai para lá sem transformação. Não tem como. Ou morre e é ressuscitado, ou vai ser transformado na hora da volta de Jesus. Mas sem essa transformação, esse corpo, do jeito que está, não entra. Tá certo? Paulo precisa explicar isso para eles. Só que em tudo isso, a última frase da tela anterior ainda, em tudo isso, há uma angústia de Paulo muito grande. Paulo quer mostrar aos coríntios que é pelo exemplo, pela atitude de servo que a gente conduz. Vou fazer um parênteses rápido aqui. Eu fui muito metido nos meus primeiros anos de ministério na igreja. E muito mandão, muito autoritário. E eu aprendi na minha caminhada, a duras penas, que a única maneira que alguém de fato consegue liderar é pelo exemplo e pelo serviço. Junta essas duas coisas e as palavras que você fala vão ser uma maravilha. De condução, de orientação, de dicas para como seguir. Agora, se não tiver exemplo, não tiver o sacrifício, o serviço, não adianta falar, porque vai ser autoritarismo. Paulo tem essa atitude, voltando, de servo, não quer se impor de forma autoritária, mas ele sabe que ele precisa dizer o que é o Evangelho claramente, para não ficar dúvida. Então essa é a angústia que Paulo tem na hora de resolver a dúvida, o que é de fato ser espiritual. Então a tensão entre eles vai ser em torno desse assunto. Eles diferem basicamente sobre o que é ser espiritual, o que é ser uma pessoa do Espírito. Os coríntios pensam de si mesmos como sendo espirituais. Já esse Paulo, não sei não. Essa é a atitude deles.
Agora você imagina recebendo uma carta do fundador da igreja e você tem esse pensamento dele. A luta que Paulo tem para depois chegar em 2 Coríntios e ver que conseguiu reconciliar, que conseguiu trazer de volta, se não todos, a maioria, pelo menos, a uma atitude de humildade de novo. Então, eles pensam, né, de si mesmos como espirituais, e a sua convicção de serem espirituais está baseada nessa experiência da inspiração do Espírito e principalmente evidenciada pelo falar em línguas. Eles já assumiram a existência espiritual dos anjos. Não sei o que tem essa obsessão pelos anjos. Volta e meia aparece alguma coisa assim em relação aos anjos. Eu vi um vídeo uma vez de um culto de uma igreja brasileira na região de Boston, nos Estados Unidos, e lá estavam 3 moças dirigindo louvor e não só elas levantavam os braços, o bispo Walter, mas não de olhos fechados. Elas ficavam louvando de olhos abertos, porque elas diziam, assim era a ideia, que elas estavam vendo os anjos louvando a Deus. Então elas louvando a Deus, conforme os anjos, imitando o exemplo dos anjos, e todo o povo aqui, já que elas estavam sabendo como os anjos estavam louvando e como se deve louvar, todo o povo aqui na igreja imitando elas, com gestos, com palavras, com movimentações, andando ali no meio da... Né, e parecia assim uma muvuca, né, um bando desnorteado total, assim, sem ordem nenhuma, e o único que parecia consciente de tudo aquilo, com os olhos bem abertos, não olhando para cima, era o pastor, né? Parecia que estava no controle daquilo. Essa obsessão, de vez em quando, por anjos, que eu não sei por que exatamente, né? Deus criou com uma função, né? E nós temos outra, e aqui, no caso, eles estavam achando que eles já estavam no nível espiritual dos anjos. E para Paulo, o problema é que eles estão questionando não só a sua autoridade, eles estão questionando o seu evangelho, e que nós sabemos, da tradição e dos 2000 anos de história, que é o evangelho. E isso, claro, traz uma dificuldade muito grande. E aí, os exemplos disso já citamos, né, eles podem ter intimidade com a madrasta, eles, na hora de resolver conflitos, o que eles fazem? Levam o irmão para o tribunal. Gente, onde já se viu, né, levar para o tribunal em vez de resolver? E a questão não era entre ricos por questão de prestígio. Nessa hora da dificuldade de um levar o outro para o tribunal, não era o rico levando o pobre para o tribunal, que às vezes se imagina. Porque não ia ganhar nada mesmo, não ia tirar nada do pobre. É rico por briga de prestígio, patrono com patrono, né, nessa briga levando o outro para o tribunal. E Paulo vai dizer, gente, isso não tem sentido nenhum. Espiritualidade verdadeira, não. Compreensão espiritual dos sacramentos, né? Como já falei, eles acham que isso tem um significado especial, milagroso, espiritual, e que o comportamento na vida tem pouco efeito sobre a verdadeira espiritualidade. E tem também a questão da escatologia espiritualizada, né? Super realizada era a escatologia deles. Tanto é que o Gordon Fee usa a certa altura o termo, lá naquela igreja tinha mulheres escatológicas. O que ele quer dizer com mulheres escatológicas? Bom, se a gente lembrar os textos que a gente leu, né, tinha gente lá vivendo já num nível espiritual que eles achavam tão elevado que não precisava mais dos relacionamentos normais da vida aqui, marido e mulher, então não precisava ter intimidade alguma, porque já passou do ponto, já passou disso, né? E por isso o Gordon Fee chama essas mulheres de escatológicas, né? Eu sei que hoje em dia também existem mulheres escatológicas, né? E assim como há homens com as suas dificuldades, os seus problemas também, né? Mas Paulo diz, olha, nem homem nem mulher escatológica, né? Só se for para orar, para jejuar, mas que não demore muito, tá? Depois junta de novo, né? Amém, irmãos? Isso aí, né? Então, Paulo vai dizer que essa escatologia está errada, falta ainda um fim do capítulo. E aí tem um trecho que resume bem essa tensão entre Paulo e os Coríntios, que está no capítulo 4, versículos 8 a 13.
Então, nos versículos 8 a 13 do capítulo 4, eu já vou indicando, e claro, muita gente já sabe disso, que esse trecho só tem sentido se a gente entender a ironia que está por trás aqui. Eu li muitas vezes esse trecho e dizer, mas espera aí, não faz sentido. Quando você entende que é ironia, aí faz sentido. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês fossem realmente reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Paulo quer dizer para eles que se acham os bambambãs da espiritualidade, que a verdadeira espiritualidade passa pelo sofrimento, pelo desprezo, muitas vezes pelo desespero, em que somos ridicularizados, viramos espetáculo do mundo, somos chamados de fracos, fracotes, né? Ficamos necessitados, desprovidos de uma série de coisas, mas mesmo assim suportamos, né? Como ele diz no final, quando amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente, mesmo que tenhamos sido relegados muitas vezes à escória, a lixo do mundo. Ou seja, corintianada, né? Espiritualidade, não é isso que vocês estão pensando, não. Tá? Acorda. Mostra a tensão que há entre eles e Paulo tentando colocar isso de alguma forma, com muitos argumentos, até com ironia, e depois, a certa altura, com uma autoridade, né, assim, decisiva, ele vai dizer, é por aqui. Então, o que é, então, ser de fato espiritual? É considerar que o final ainda não chegou. Ninguém chegou lá. Às vezes a gente tem essa ideia. Eu lembro, eu participei fiz um curso em Belo Horizonte quando eu tinha 22 anos, de um semestre, mudei de Curitiba para lá fazer o curso e participava de uma igreja em que um dos líderes de jovens chegou um dia, um sábado, e disse assim, gente, será que dá para ficar um segundo sem pecar? Todo mundo, sim, dá para ficar um segundo sem pecar. Bom, se dá para ficar um segundo, dá para ficar um minuto sem pecar também, não dá? Aí daqui a pouco, e dá para ficar uma hora? E dá para ficar um dia? E dá para ficar uma semana? E eu já percebi para onde a coisa estava indo. Né? É claro que é possível ficar um segundo e talvez dormindo bem sossegado eu consiga até ficar 6 horas seguidas sem pecar. Mas essa não é a questão. Eu não fico medindo a minha espiritualidade por quanto tempo eu já não pequei. Eu simplesmente, quando eu me enxergo diante da cruz e me prostro, não sobra nada. Só sobra um clamor por misericórdia, Senhor, da minha vida. Só isso. E se Ele não me der a misericórdia naquele momento, no ministrar o meu coração, eu não tenho coragem e nem condições de levantar dali. Então, gente, ninguém chegou lá ainda. Tem muito chão. O último capítulo começou, mas não encerrou ainda. Continue no processo de santificação. Depois, a nossa ética precisa estar acima da ética dos de fora. Isso vai ajudar a resolver esse conflito entre definições do que é ser espiritual. Ficar levando para fora questões que têm que ser resolvidas pela sabedoria que vem de Deus. Que vergonha. Ter intimidade com pessoas, né, com prostitutas.
Que vergonha para o corpo. Eu lembro daquele irmão pastor que foi aconselhar um líder da sua igreja que tinha caído em adultério. Chegou para ele e disse: meu irmão, na hora que você estava lá com essa outra mulher, você não lembrou de mim? Pergunta meio estranha, né? Claro que não. Mas veja a seriedade da pergunta quando ele complementou: você me levou junto nessa hora, porque nós somos corpo. E você não lembrou de mim, você não pensou que estava me levando junto. Então, a nossa espiritualidade precisa, nossa ética precisa estar acima da ética dos de fora. O corpo importa sim para a nossa espiritualidade. Somos um corpo, somos uma pessoa feita, completa, e não como os gregos tentaram separar espírito, alma e corpo para dar isenção, para o corpo poder fazer o que quiser. Não adianta falar a língua dos anjos se desprezar o irmão na hora da ceia. O pessoal, os patronos, os mais ricos, recebiam os outros na sua casa, porque cabia o pessoal, 30, 35, 40 pessoas, eram as igrejas nas casas, e recebiam, e eles não tinham muito trabalho, ou encerravam cedo, ou eram patrões, patronos, e o pessoal já reunia cedo, no começo da tarde, 3, 4 horas, já reuniam, já comiam, já bebiam. Mas a maioria da igreja, muita gente da igreja chegava só depois do expediente, depois do trabalho. E trabalho escravo em muitos casos. Era a tardezinha, não sei que horas eram, 6, 7, 8 horas. E chegava lá, comida da boa já tinha ido, melancia já tinha acabado todinha naquela altura, pudim de maracujá também já tinha ido, o churrascão já tinha ido, e sobrava pouco para os outros. E essa turma já tinha até bebido demais. E Paulo diz: vocês querem se orgulhar de que fala a língua dos anjos? Eu tenho que ouvir esse tipo de comentário, que vocês desprezam os irmãos na hora da ceia? Paulo afirma, então, para fechar a questão, a sua autoridade, quando diz no capítulo 14, 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que eles estão escrevendo é mandamento do Senhor. Opa! Aí deu para sentir firmeza. Quem conhece Paulo na sua atitude de servo, de sacrifício, de sofrimento pelo Evangelho, não tem dificuldade para aceitar o equilíbrio de uma frase como essas. Então temos aí o que ele considera de fato a solução aí. Então, esse é um resumo desse tema tão importante para Paulo em Coríntios, da definição da verdadeira espiritualidade. E no comentário, o Gordon Fee, obviamente, vai seguir essa linha, vai voltar a esse tema, muitas vezes durante o próprio comentário. Aqui no final, eu vou ler mais um trecho do próprio texto de 1 Coríntios, mas antes disso eu queria só apresentar algumas coisas do livro, para ressaltar isso para vocês, algumas características do livro. Afinal, vocês vão querer comprar o livro, tem que saber o que estão comprando. Então, eu já vou dar algumas dicas aqui. Quem é, então, esse tal de Gordon Fee? Tem a foto do homem simpático aí, nascido em 1934, tem 85 anos, já, infelizmente, teve problema aí com Alzheimer, o alemão pegou, e ele tem dificuldades hoje, já não consegue desenvolver o seu trabalho como gostaria, com todas as condições que teria, mas está aí. Ele é formado pela Universidade do Sul da Califórnia, o doutorado lá, ensinou o Novo Testamento tanto no Regent College quanto antes no Wheaton College e no Gordon Conwell, e é um dos organizadores da série de comentários no International Commentary on the New Testament, que nós estamos, vários deles, lançando pela Vida Nova, e também autor de várias obras. Entendes o que lês? Capa vermelha, tem gente que conhece, saiu lá antigamente com outra capa que eu tenho ainda, porque eu comprei no século passado, essa outra capa aí. Então, mas além disso, tem Manual de Exegese Bíblica e Paulo, o Espírito e o Povo de Deus. Tem também, junto com Douglas Stewart, o Como Ler a Bíblia livro por livro. Tem esse, infelizmente, nós perdemos os direitos aqui no Brasil desse livro, um dos melhores livros que nós já publicamos, e não temos mais os direitos, mas o Gordon Fee é autor também.
Algumas coisas a mais, então, sobre o que ele diz do seu próprio livro. Ele diz que tudo começou desse comentário quando ele ensinou uma disciplina sobre 1 Coríntios no Wheaton College, isso lá em 1970. Depois ensinou isso em outros seminários também. E eu vou pular essa parte agora, indo direto para a característica principal na tela seguinte, que é com a preocupação que ele tem com a prática. Ele diz, está refletido nessas notas, nesses comentários, o meu profundo interesse pessoal em que a palavra de Deus seja uma palavra viva para hoje. Isso é espetacular, ver alguém com esse interesse, com o coração de Gordon Fee, ele, um pastor ordenado, ministro ordenado das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e ter de fato sempre essa preocupação, que a palavra de Deus seja uma palavra viva para hoje. A atitude dele, por exemplo, ele tem uma clareza muito definida na sua posição. Ele se apresenta como evangélico, como pentecostal, diz isso já na introdução. Em segundo lugar, ele diz que realmente 1 Coríntios é a palavra de Deus. Se quiser passar para a tela seguinte lá, só para a gente ter isso também. Então, ele vê que a 1 Coríntios é a palavra de Deus, e ele é muito interessante como ele cita isso no seu comentário na página, nas notas introdutórias aqui. Deixa eu ler isso para vocês. Em que ele fala justo sobre esse, está aqui a introdução, o prefácio que ele faz pessoalmente. Tem um prefácio dele, a primeira edição, essa primeira edição saiu na década de 80 ainda, já fez mais de 25 anos, e depois ele lançou mais uma, que agora em 2014, baseada nessa que nós estamos lançando a versão em português. Então, ele diz assim, as tradições em geral têm em comum a profunda convicção, e ele diz, eu tenho a profunda convicção de que essa epístola é a palavra de Deus escrita. E aí, preste atenção. Com grande fervor, eu trouxe essa convicção para esta obra. Por que outro motivo eu escreveria um comentário, senão para ajudar a igreja a ouvir melhor a palavra do Deus vivo e assim estar mais bem equipada para a obediência no tempo presente. Esse é o objetivo, então, dele ao escrever. A sua dedicação e entrega são, de fato, exemplares. Indo de trás para frente nos números que eu coloquei ali, durante 14 meses, 6 dias por semana, 12 horas por dia, ele se dedicou a escrever o que ele tinha estudado, descoberto, anotado, ensinado durante muitos anos. E aí gastou, então, 12 horas por dia, 6 dias por semana, durante 14 meses para fazer isso. E é claro que na introdução, por causa disso, ele faz um agradecimento especial para sua esposa, que ficou junto nesse termo, dando todo o apoio para ele. E ainda a sua dependência de Deus em oração, ele montou um grupo, formou um grupo de oração na sua igreja, que ele participava nesses 14 meses, que oravam diariamente por ele, para ele poder desenvolver o seu trabalho, então. Ele diz que o seu livro, para quem é o livro, a pressuposição básica é que esse livro é dirigido para pastores, professores e estudantes de teologia. Então, temos aqui pastores, líderes, professores, estudantes de teologia, é dirigido, de fato, para vocês. Depois, continuando na próxima, eu vou mostrar só algumas características do livro, para ficar mais fácil a compreensão. Então, temos aí alguns elementos bem básicos, que mostram como ele estruturou, qual é o jeito Gordon Fee de escrever. Então, tem uma introdução bem resumida para a sessão, para você entender para onde está caminhando. Às vezes ela é um pouco mais extensa. Depois tem uma introdução do trecho bíblico, da perícope, propriamente, para você entender o que você vai encontrar nesse trecho bíblico com o seu comentário. Aí sim faz a exegese detalhada, bem fundamentada, minuciosa do trecho. E aí tem mais 2 parágrafos no final. Um que é a conclusão, um pequeno resumo, e um que é aplicação para os cristãos, para a igreja, para o mundo de hoje. Eu vou mostrar algumas telas só, exemplos disso, para depois fechar com alguns trechos do próprio livro. Então,
ele vai colocar na introdução uma visão geral, mostra a tela seguinte, porque a gente tem isso mais de perto. Então temos aqui a introdução, né, para o trecho, nesse caso de 1 a 9, né, e o livro todo é dividido em 4 partes. Depois, passando para a seguinte, vamos ter uma seção geral ampla, maior, em que é mostrado, né, de 1:10 até 6:20, vai aparecer uma introdução. Essa sessão vai se dividir mais uma vez, e ele vai mostrar então mais uma introdução à próxima sessão, para a gente entender especificamente o que vai acontecer no capítulo 1:10 até 4:21. Para então entrar no texto propriamente, especificamente de um trecho, pode passar adiante, né, que é o versículo 10 a 17, especificamente, né, do trecho de 1 Coríntios, e então fazer a tela seguinte mostra agora o jeito que ele descreve, usa numa exegese detalhada mesmo. Pode passar mais uma tela ali, para a gente ver então como isso, essa tela aí já mostra em detalhes como ele faz o estudo de cada trecho. Para fechar então, ele vai usar um parágrafo de resumo. Para a gente entender melhor esse resumo, eu quero ler o texto que ele vai comentar, que vai nos ajudar a entender melhor esse resumo. E o texto já foi mencionado, né, de passagem hoje, uma expressão desse texto no início, no capítulo 1, nos versículos 18 a 25. E vou ressaltar aqui um aspecto que me encorajou demais enquanto eu fazia a edição desse comentário. A gente tem o privilégio de ser pago 8 horas por dia para ler. Às vezes é muito bom, né? Mas às vezes dá trabalho, né? Nós temos ótimos tradutores, revisores, mas sempre você tem que ficar esperto para ver se não escapou alguma coisa. Por exemplo, como eu leio o alemão, eu pude corrigir uns 10 títulos de artigos e livros em alemão que o tradutor não conhecia e o revisor também não. Então, eu pude corrigir isso, dar o meu acréscimo a essa parte. Então, você tem que ficar sempre ligado, mas, de fato, é um privilégio muito grande, né, você poder gastar o seu dia lendo. E enquanto eu lia, estudava e corrigia, revisava, editava o comentário, volta e meia me vinha a lembrança o que o Gordon Fee diz na introdução. 1 Coríntios é a palavra de Deus escrita para nós. Gente, que privilégio. Trabalhar com alguém que tem essa atitude quando escreve um comentário. Você pode até discordar dele, né? Eu concordo com a maior parte ali, você vai achar uma outra coisa que você diz, eu penso diferente. Claro, mas você, sabendo dessa atitude dele, de considerar isso palavra viva, te anima a continuar o trabalho com mais afinco ainda. Então diz assim, a palavra de Deus escrita para nós, 1 Coríntios 1, 18 a 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Gordon Fee, prestem atenção, faz o seguinte comentário de resumo sobre esse trecho. Trecho de 1, 18 a 25, o seguinte comentário de resumo. Assim operada diante de olhos humanos, é a escandalosa e contraditória sabedoria de Deus. Caso Deus tivesse nos consultado para obter sabedoria,
Poderíamos ter lhe dado um plano mais viável, algo que atrairia tanto aquele que busca sinais quanto o amante da sabedoria. Mas o fato é que na sabedoria do próprio Deus, ficamos de fora da consulta. Dessa maneira, também ficamos com o terrível risco: confiar em Deus e ser salvos por sua sábia loucura, ou insistir com nossas pretensões e perecer. Melhor é a primeira opção, porque essa fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Ela alcança aquilo que nenhuma pretensão humana consegue atingir. Ela leva a pessoa à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Resumo. Mas a paulada maior vem na aplicação. Último parágrafo do trecho. Dificilmente alguém poderá imaginar uma passagem mais importante e mais difícil do que essa para a igreja de hoje. É difícil pelo exato motivo de que ela ficava em Corinto. Já sabemos, ouvimos um pouco de Corinto. Simplesmente não conseguimos suportar o escândalo de Deus fazer coisas à maneira de Deus, sem a nossa ajuda. E ainda fazê-lo por meio de tal fraqueza e loucura. Mas com frequência temos conseguido amenizar o escândalo por meio de símbolos, ou credos, ou afirmações. Deus não será domesticado com tanta facilidade. E, libertada de suas algemas, somente a pregação da cruz tem o poder de libertar as pessoas. Que Deus nos dê a graça de vivermos essa palavra, e que bom que temos a ajuda, né, de pessoas como Gordon Fee, com seu comentário, que eu creio que é uma das, né, obras mais esperadas em 1 Coríntios, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar isso com vocês. Que Deus nos abençoe, por favor.